livro do Apocalipse é um livro profético da Bíblia que descreve os eventos que acontecerão no fim dos tempos. Um dos temas centrais do livro é o julgamento divino. Deus julgará o mundo pelos seus pecados, e esses julgamentos serão representados pelos 7 selos. Você já se perguntou sobre os segredos escondidos nas páginas do livro de Apocalipse? Nas entrelinhas das profecias, existe um vislumbre do futuro que ecoa nas realidades do nosso mundo hoje. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, onde exploraremos as mensagens misteriosas e atemporais do Apocalipse, revelando conexões impressionantes com o nosso presente. Abrace o mistério, desvende as profecias e prepare-se para uma jornada que o levará das páginas antigas da Bíblia aos eventos atuais de nosso mundo. Você está pronto para descobrir o que o Apocalipse revela? Vamos começar. Os 4 selos iniciais do livro do Apocalipse trazem à tona a figura icônica dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada um deles, montado em seu corcel, representa um evento catastrófico que está destinado a ocorrer no auge dos tempos. Esses selos, que serão rompidos pelo Cordeiro de Deus, desencadeiam uma série de julgamentos divinos sobre a terra. Vamos agora explorar um resumo de cada um desses primeiros 4 selos e sua profunda conexão com os enigmáticos 4 cavaleiros. O primeiro selo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando conquista ou guerra. Embora algumas interpretações o vejam como um falso pacificador, a maioria associa essa figura à ascensão do anticristo. Este momento representa um período de grande engano, quando o mal se camuflará sob o véu da justiça, liderando um mundo perdido. Este é o início da turbulência nos tempos finais, preparando o terreno para os selos subsequentes. O segundo selo, mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4, traz à tona um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue e violência. A guerra e o conflito se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. À medida que esse selo avança, a paz parece desaparecer da terra. O terceiro selo, conforme mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, apresenta um cavaleiro em um cavalo preto, simbolizando a fome e a escassez. Uma voz entre as criaturas vivas anuncia que uma medida de trigo custará 1 denário e 1 quarto de cevada custará o mesmo. Isso aponta para uma grave crise econômica, onde os elementos essenciais se tornarão escassos e inacessíveis para muitos. O quarto selo revela um cavalo amarelo montado por uma figura chamada Morte, acompanhada por Hades. Essa imagem sombria representa a morte e a destruição que se abaterão sobre 1 quarto da terra através de diversos meios, como fome, espada, pestilência e criaturas selvagens. O quinto selo, encontrado em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11, descreve o Cordeiro abrindo-o. E João vê as almas dos crentes martirizados que perderam a vida devido à sua fé em Cristo. Eles clamam por justiça e vingança e recebem vestes brancas, sendo instruídos a descansar até que o número completo de seus companheiros seja alcançado. A nossa atenção, porém, se volta para o sexto selo, conforme registrado no versículo 16. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, uma perturbação cósmica de grande magnitude ocorre. Há um poderoso terremoto, o sol se torna negro como um saco, a lua adquire uma coloração vermelha sangue, e as estrelas caem do céu. O próprio céu parece se recolher como um pergaminho sendo enrolado. Montanhas e ilhas mudam de lugar. Pessoas de todas as esferas da vida, incluindo reis, nobres e pessoas comuns, buscam desesperadamente abrigar-se da ira do Cordeiro e do julgamento de Deus.
como descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17. Os reis da terra, os grandes homens, os ricos, os chefes, os capitães, os homens poderosos, todos os servos e homens livres, todos eles se escondem nas tocas e nas rochas das montanhas, clamando para que as montanhas e pedras caiam sobre eles e os escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia de sua ira chegou, e quem poderá ficar de pé diante dele? Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17, nos concentra especialmente na reação dos reis, nobres, homens poderosos e todas as outras pessoas, tanto as poderosas quanto as comuns, diante dos eventos que se desenrolam diante de seus olhos. Eles buscam desesperadamente se esconder da ira do Cordeiro e do dia de sua ira, reconhecendo a severidade do julgamento que está prestes a recair sobre o mundo. Neste versículo crucial, testemunhamos uma revelação profunda sobre a condição humana no meio desses eventos cataclísmicos. Torna-se surpreendentemente claro que as pessoas não podem mais ignorar a turbulência que as cerca. Em vez disso, podemos observar uma transformação visível em seu comportamento e atitude em relação a Deus. Conforme o mundo enfrenta as consequências devastadoras do julgamento divino, desde os mais poderosos governantes até as almas mais vulneráveis, todos estão profundamente conscientes da ira iminente. Sua resposta é de desespero, implorando que as montanhas desmoronem sobre eles, buscando refúgio da ira do Senhor. No julgamento do Cordeiro, surpreendentemente, eles prefeririam enfrentar a ira de uma avalanche do que suportar o peso completo do justo julgamento de Deus. Essa resistência inabalável ao arrependimento demonstra sua firme rejeição da autoridade de Deus. Apesar de reconhecerem a vontade de Deus e seu reinado supremo no trono celestial, a teimosa recusa em submeter-se à sua regra permanece inabalável. A iminente catástrofe não deixa espaço para negação ou evasão, forçando toda a humanidade a confrontar uma verdade inescapável. Eles, em última instância, prestarão contas ao seu Criador. No entanto, em meio a essa revelação, encontramos uma realidade desanimadora. A simples consciência da soberania de Deus não automaticamente conduz à fé genuína nele ou ao arrependimento sincero. Em toda a Escritura, encontramos casos semelhantes em que as pessoas reconhecem a existência de Deus e sua autoridade, mas não conseguem se render completamente a Ele. A inclinação do coração humano para a rebelião e a autossuficiência torna-se flagrantemente evidente, mesmo diante do julgamento divino. Isso serve como um sombrio lembrete de que a verdadeira fé requer uma transformação do coração e uma disposição para se render completamente à vontade de Deus. Mero conhecimento sobre Deus, sem arrependimento genuíno e entrega, é insuficiente para preencher a lacuna entre a humanidade e o divino. O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos lembra: você acredita que Deus é único. Você faz bem, até os demônios acreditam nisso e estremecem. Isso ressalta que muitas pessoas em nosso mundo hoje são muito parecidas com aquelas descritas no Apocalipse. Elas sabem que Deus é real, sabem que Ele um dia julgará, sabem que o inferno é um lugar real e eterno de sofrimento, mas mesmo assim rejeitam Deus e sua palavra. As pessoas em Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17, testemunharam a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse e experimentaram a completa ira de Deus. No entanto, em vez de se voltarem para Ele em arrependimento, buscaram refúgio em lugares ocultos, tentando escapar de seu julgamento. Muitos mantêm a crença errônea de que se aqueles no inferno tivessem a oportunidade de se arrepender e pedir perdão a Deus, aproveitariam essa chance. No entanto, a realidade é que algumas pessoas simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo.
Existem indivíduos que nutrem um ódio profundo por Deus e querem nada com Ele, mesmo que Ele tenha sido quem lhes deu todas as coisas boas que experimentaram em suas vidas. Quando olhamos para o mundo em que vivemos hoje, podemos ver que a sociedade está mudando. Está se tornando cada vez mais uma sociedade que se distancia de Deus, chamando o bem de mal e o mal de bem. Nosso mundo está se movendo em direção a se assemelhar cada vez mais às pessoas descritas em Apocalipse capítulo 6, versículos de 15 a 17. Pessoas com corações endurecidos para a bondade e a mensagem do Evangelho representam uma geração de indivíduos que amam seus pecados mais do que amam a Deus, e isso é um problema profundo. Você sabia que o pecado pode seduzir, fazendo com que as pessoas se apaixonem por ele? Algumas vezes, cristãos tentam pintar o quadro de que não há prazer ou fascínio no pecado, mas isso é uma mentira. Ninguém peca porque isso os machuca. Se as pessoas soubessem que o pecado as conduziria imediatamente ao fogo do inferno, elas não pecariam. No entanto, as pessoas pecam porque encontram prazer nisso. O pecado pode levá-lo a um lugar tão prazeroso, um lugar onde você sabe que Deus é real, você sabe que o que está fazendo é errado e vai contra a palavra de Deus, mas você continua fazendo isso porque ama o seu pecado. É nesse barco que muitas pessoas se encontram. Elas sabem que Deus é real, mas não recorrem a Ele porque estão apaixonadas pelo prazer do pecado. Os prazeres deste mundo são alarmantemente sedutores e é preocupante testemunhar como os valores e a bússola moral da sociedade estão mudando rapidamente, afastando-se dos princípios atemporais ensinados nas Escrituras. As seduções do mundo estão se tornando mais atraentes e as pressões para se conformar com seus caminhos estão aumentando. Nessa evolução de paisagem, a batalha entre os desejos da carne e o chamado de Deus se intensifica. As pessoas são tentadas a priorizar a gratificação imediata e os prazeres mundanos sobre as verdades eternas e uma vida piedosa. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos reconhecer os perigos de ceder às armadilhas atraentes do pecado e dos desejos mundanos. A Bíblia nos lembra que os prazeres passageiros do pecado podem parecer atraentes por um tempo, mas, no final, levam ao vazio, ao arrependimento e à separação espiritual de Deus. É crucial entender que o propósito dos comandos e instruções de Deus não é nos restringir, mas nos proteger e nos guiar em direção à abundância da vida. Embora a sociedade possa desprezar a verdade de Deus e se deleitar em prazeres pecaminosos, nós, como cristãos, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e convicções. Somos chamados a ser a luz e o sal do mundo, refletindo o amor de Deus, sua justiça e misericórdia para aqueles ao nosso redor. Num mundo que se torna cada vez mais hostil em relação ao cristianismo, nossa ousadia em proclamar o Evangelho e viver suas verdades se torna ainda mais essencial. Não devemos nos desanimar com a prevalência da escuridão, mas, ao contrário, devemos nos esforçar para ser faróis de esperança e verdade. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos do poder transformador da graça de Deus ao resistirmos à tentação de amar o pecado mais do que a Deus. O mundo deve testemunhar a autenticidade de nossa fé e a genuína alegria que vem de viver em obediência a Cristo. Além disso, diante deste mundo em constante mudança, devemos nos envolver em oração fervorosa por aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador. Assim como as almas martirizadas em Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 11 clamaram por justiça e vingança, devemos interceder em favor daqueles que estão cegos pelos prazeres do pecado. Ore para que o amor e a verdade de Deus perfurem a escuridão e suavizem seus corações para o arrependimento. Em conclusão, não devemos nos deixar influenciar pelas marés inconstantes do mundo, mas, em vez disso, ancorar-nos nas verdades imutáveis da Palavra de Deus.
Quanto mais o mundo rejeita a Deus, mais devemos confiar em sua força e orientação. Devemos permanecer firmes e sem vergonha em nossa fé, vivendo em obediência a Cristo e demonstrando seu amor àqueles ao nosso redor. Podemos ser agentes de transformação e esperança em um mundo que desesperadamente precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. Você pode estar se perguntando, o que Apocalipse 6 nos revela? Este capítulo traz um aviso terrível e claro, um aviso que ecoa nas realidades que testemunhamos hoje e que exige nossa máxima atenção e resposta. Desde o engano do anticristo até a angústia dos mártires crentes, Apocalipse 6 serve como um espelho refletindo o fim inevitável de um mundo que se afasta de Deus. Os 4 cavaleiros, as perturbações cósmicas e o apelo universal por refúgios subjacentes à desgraça iminente refletem a atitude dos corações resistentes à autoridade de Deus, mesmo diante de sua ira inegável. Isso é verdadeiramente alarmante. Não é exatamente isso que vemos hoje? Uma era em que a verdade é relativa, o prazer é buscado mais do que o propósito, e os claros sinais de Deus são convenientemente ignorados em busca de ganhos temporários. Assim como Apocalipse 6 retrata a humanidade em suas tentativas desesperadas de se esconder da ira do Senhor, muitos hoje procuram refúgio em distrações e prazeres mundanos na esperança de escapar ou negar a inevitável prestação de contas ao seu Criador. Este capítulo não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre o coração da humanidade naqueles tempos. E quando o comparamos com o mundo de hoje, percebemos que Apocalipse 6 está falando sobre um padrão de comportamento e uma tendência do coração humano, que já podemos observar acontecendo diante de nossos próprios olhos. Envie esse vídeo para um amigo. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.